Olá, estudante de Biblioteconomia. Bem-vindo à competência 3, a videoaula que vai retratar a construção da tabela de mínimos quadrados. Para que fazer uma tabela de mínimos quadrados? Esse procedimento é uma parte principal da análise de correlação e análise de regressão. Ela utiliza esse cálculo para a confecção da variância e da covariância. Sem ela, a análise de regressão e a análise de correlação não será possível. Então vamos entender basicamente o que é uma tabela de mínimos quadrados. A tabela de mínimos quadrados ela é composta pela coluna x, pela coluna y, pela coluna x ao quadrado, que são os valores de x elevado ao quadrado, pela coluna y ao quadrado, que são os valores de y elevado ao quadrado, e pela última coluna, que é xy, onde devemos multiplicar cada valor de x pelos valores de y. Para melhor exemplificar, vamos construir um exemplo a respeito de uma pesquisa que fala sobre preços de livros e quantidade de livros vendidos. Na primeira tabela, nós vamos mostrar na primeira coluna os preços em reais. E na segunda coluna, a quantidade de livros vendidos. Vamos observar que na primeira linha, o preço de R$20 corresponde a 3.500 livros vendidos. Na segunda linha, R$30, o mesmo livro cobrado a R$30, houve uma queda na sua demanda, na sua procura, apenas R$2.600. O livro aumentou o preço, passou para R$40 e, claro, diminuiu sua procura, passou a ser R$1.800. Aumentamos mais ainda o valor do preço do livro para R$50 e só tivemos uma venda de 1.000 exemplares. E para finalizar, passamos a cobrar R$60 no preço do livro, o que houve só uma procura, uma demanda por 500 livros. Podemos compreender através dessa tabela que quanto mais aumenta o preço, diminui a procura pelo livro, pela venda do livro. Então, observamos que existem duas variáveis reais: o preço, medido em reais, e a quantidade de livros, medido em unidades. Para que a gente construa uma tabela de mínimos quadrados, é necessário que transformemos as variáveis reais em variáveis abstratas. Da seguinte maneira, iremos pensar e tentar identificar uma relação de dependência entre as variáveis reais. Por exemplo, você acha que o preço depende da quantidade de livro vendido ou a quantidade de livro vendido depende do preço? A relação de dependência é muito subjetiva. Eu vou adotar que a quantidade de livros vendidos depende do seu preço. E como a quantidade de livros depende do preço, eu vou chamar y a quantidade de livros, que na matemática a gente fala que a variável y ela depende da variável x. Consequentemente, os valores do preço será denominado variável x. Observe agora na nossa segunda tabela, onde a gente tem a representação da variável x na coluna do preço e da variável y na coluna da quantidade de livros vendidos. Essas duas colunas iniciais, elas deveriam ser transformadas nessa segunda tabela, que representa o valor de x ao quadrado, o valor de y ao quadrado, o valor de x y, que é o valor multiplicado de x pelo valor de y. Vamos passo a passo. Vamos agora evidenciar a construção da coluna x ao quadrado. Observe agora na nossa nova tabela. O que é o valor x ao quadrado? Ora, é o primeiro valor de x, que é 20, multiplicado por ele mesmo, ele ao quadrado. Resulta 400. O que é o segundo valor da coluna x ao quadrado? Será o segundo valor da coluna x, que é 30, multiplicado por ele mesmo, que significa 900. E assim por diante.
E aí temos todos os valores construídos da coluna x ao quadrado. É simples, basta que a gente, como eu já evidenciei, multiplique o valor da coluna x por ele mesmo. Vamos agora à construção da coluna y ao quadrado. O valor da coluna y ao quadrado é bem semelhante ao processo utilizado para a coluna x ao quadrado. Apenas utilizaremos o valor da coluna y. Observe, o primeiro valor da y ao quadrado será o primeiro valor de y, que é 3.500. E basta que a gente faça 3.500 vezes 3.500, 2.600 vezes 2.600, 1.800 vezes 1.800, 1.000 vezes 1.000, 500 vezes 500. Após essa multiplicação do valor por ele mesmo, construiremos a coluna y ao quadrado. Para finalizar, teremos a última coluna, que é representada por a coluna xy, onde cada valor de x deverá ser multiplicado por cada valor de y. Observe na nossa nova tabela a construção da última coluna. Temos que o primeiro valor de x é 20 e que o primeiro valor de y é 3.500. Então, para a coluna xy, basta multiplicarmos 20 por 3.500. O segundo valor, 30 por 2.800. Terceiro valor, 40 por 1.800. O quarto valor, 50 vezes 1.000. E o quinto e último valor, 60 vezes 500. Observe agora a nossa última tabela, ela está resumida aos valores efetuados. O que fazer a partir da construção da coluna x, da coluna y, da coluna x ao quadrado, da coluna y ao quadrado e xy, que compõem a tabela de mínimos quadrados? Deveremos fazer o somatório de cada coluna, somar cada elemento de x, somar cada elemento de y, somar cada elemento da coluna x ao quadrado, somar cada elemento da coluna y ao quadrado e somar, para finalizar, cada elemento da coluna xy. Observe que o somatório de x é igual a 2.000, o somatório de y, 9.400, o somatório de x ao quadrado, 9.000, o somatório de y ao quadrado, 32.500.000 e o somatório de xy, 273.000. Posteriormente, esses valores serão utilizados para a construção da variância de x e da covariância de xy e da variância de y, que são cálculos realizados para a análise de correlação e análise de regressão. Basicamente é isso. A tabela de mínimos quadrados será confeccionada desta maneira e ela é um auxílio para as técnicas de análise de correlação e análise de regressão. Obrigado por sua atenção e bons estudos.